Muito boa noite a você que acompanha a TVAC. Damos início hoje ao Estado da Coisa, a mais nova rubrica de política mensal da TVAC. Vamos falar sobre as principais temáticas e o estado atual da política portuguesa. No episódio de hoje, vamos centrar-nos na eleição presidencial de Portugal. Eleições presidenciais que tiveram a primeira volta a 18 de janeiro de 2026, que tiveram um resultado quase que inédito para a política presidencial portuguesa. Uma segunda volta. Uma segunda volta numa eleição presidencial não acontece desde 1986, que foi a primeira e única vez que uma eleição presidencial foi a segunda volta. Para falar um pouco mais sobre isso, temos aqui Miguel Carneirinho. Miguel, muito boa noite. O que tu nos tens a dizer? Muito boa noite, Gabriel, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham. O processo eleitoral da primeira volta das eleições presidenciais de 2026 decorreu no dia 18 de janeiro, num contexto que desde logo levantava uma questão principal, a participação eleitoral. Apesar da significativa descida de abstenção em relação àquilo que foi nas últimas eleições presidenciais de 2021, a abstenção continuou a manter-se como um dos grandes vencedores da noite de 18 de janeiro, com um valor aproximado de 48%, confirmando uma tendência que já era conhecida de algum afastamento dos eleitores em relação às presidenciais, apesar da forte mediatização da campanha eleitoral. Numa leitura geral dos resultados, fica claro que não houve uma candidatura esmagadora, mas sim uma dispersão significativa de votos, refletindo uma campanha fragmentada, muito personalizada e fortemente marcada pelas redes sociais. Olhando para os resultados globais da primeira volta, fica claro que António José Seguro surge como o grande vencedor da noite, destacando-se de forma clara dos restantes candidatos e garantindo uma vantagem confortável sobre o segundo classificado. Em segundo lugar, aparece André Ventura, que confirma a consolidação do seu eleitorado com um resultado sólido, embora sem conseguir aproximar-se deste primeiro lugar António José Seguro. Logo a seguir surge João Coutinho de Figueiredo, que se afirma como uma das surpresas da noite, superando expectativas iniciais e ultrapassando candidatos que no arranque da campanha apareciam melhor posicionados nas sondagens. Já Gouveia Melo e Marques Mendes ficam aquém do que era previsto, com resultados mais modestos confirmando a quebra progressiva que se foi notando ao longo da campanha dos mesmos. Os restantes candidatos surgem com percentagens residuais, sem impacto decisivo naquilo que foi o desenho final desta primeira volta. Se olharmos agora para aquilo que foi os resultados do município de Coimbra, o cenário mantém algumas semelhanças, mas também algumas diferenças notórias. António José Seguro volta a liderar, desta vez de forma mais destacada ainda, reforçando a sua posição no concelho. A principal diferença está na inversão entre Coutinho de Figueiredo e André Ventura, com Coutinho a surgir à frente em Coimbra, o que pode também ser explicado pelo peso de eleitorado jovem e universitário, que é mais receptivo a uma campanha liberal e fortemente digital como este candidato apresentou. Ainda assim, é importante mencionar que, olhando para os números globais, os resultados acabaram por reconfigurar por completo aquilo que era o cenário previsível no início da corrida, a Belém. No início desta corrida, havia dois nomes que surgiam claramente destacados nas sondagens: Luís Marques Mendes e Almirante Gouveia Melo. Ambos partiram como candidatos naturais à segunda volta, com a imagem de estabilidade e moderação. Através de uma análise da sondagem da Pitagórica de 17 de novembro, podemos ver que ainda eram estes dois nomes que estavam nas posições de liderança da corrida. No entanto, ao longo da campanha foram perdendo força, quer pela falta de mobilização emocional, quer pela dificuldade em marcar a agenda num espaço mediático cada vez mais competitivo. Num sentido completamente inverso, assistimos à subida gradual do candidato João Coutinho de Figueiredo, que começou a campanha com valores muito baixos, mas conseguiu crescer de forma consistente, e sendo que em novembro já apresentava sinais claros disto, a partir desta abordagem da sondagem da Pitagórica, que era do dia 17 de novembro. Nessa altura, o candidato apresentava uma percentagem de 13%, ainda um valor baixo em relação com aquilo que acabou por atingir. Este crescimento advém muito da estratégia digital agressiva e bem direcionada por parte do candidato, visto que um dos elementos mais relevantes desta campanha foi precisamente o papel das redes sociais, sobretudo nesta candidatura e na de André Ventura, sendo que ambos os candidatos conseguiram captar uma fatia significativa do eleitorado jovem. No caso de António José Seguro e de André Ventura, as suas campanhas mantiveram uma trajetória relativamente constante. Apesar de existir um crescimento notório por parte dos dois, conseguimos perceber que não houve demasiadas oscilações nem demasiadas surpresas, derivado do facto de ambos os candidatos conseguirem ter consolidado o seu eleitorado tradicional. É também importante tocar na última semana. Na última semana de campanha, antes mesmo desta primeira volta, que para Coutinho de Figueiredo foi particularmente polémica, visto que surgiu uma alegada ligação do candidato a um caso de assédio, informação essa que dominou o espaço mediático.
e levantou dúvidas sobre o impacto que essa pressão teve no seu desempenho eleitoral do dia 18 de janeiro. Outro dado politicamente relevante foi o apoio explícito por parte do governo de Luís Montenegro à candidatura de Marcos Mendes, acompanhado de uma forte narrativa em torno do chamado voto útil. Estratégia essa que acabou por não se verificar nos resultados. Marcos Mendes acabou por ficar em quinto lugar, com um pouco mais de 11% dos votos. O que permite concluir que o governo foi um dos derrotados desta primeira volta, incapaz de mobilizar o eleitorado em torno da sua escolha. Por fim, importa ainda referir o posicionamento do candidato Jorge Pinto, que durante a campanha deixou em aberto a possibilidade de desistir para apoiar António José Seguro. Essa situação acabou por se resolver com a manutenção da candidatura até ao fim. Uma decisão que também teve impacto na fragmentação do voto e no desenho final do resultado eleitoral. Esta primeira volta revelou, assim, uma contradição da previsibilidade inicial nesta corrida a Belém. Um eleitorado volátil, altamente influenciado pela comunicação digital e pouco receptivo ao apoio tradicional do voto útil. Um cenário que deixa tudo em aberto para uma segunda volta, que vai ser agora abordada pelo meu colega Martim Costa. Boa noite, Miguel, e boa noite a todos os que nos estão a assistir aí em casa. Depois de analisarmos a primeira volta e o desempenho global das várias candidaturas, importa agora olhar para o que se segue nestas eleições presidenciais, a segunda volta. Antes de avançarmos para os cenários, é importante explicar brevemente como funciona o sistema eleitoral das eleições presidenciais em Portugal. Trata-se de um sistema maioritário de maioria absoluta. Para um candidato ser eleito à primeira volta, teria de obter mais de 50% dos votos válidos. Não tendo isso acontecido, avança-se assim então para uma segunda volta, disputada apenas pelos dois candidatos mais votados, vencendo aquele que obtiver mais votos. Confirmado este cenário, a segunda volta será disputada entre António José Seguro e André Ventura. Dois candidatos com perfis políticos e estratégias bastante distintas, o que se reflete claramente de forma como cada um está a encarar esta fase decisiva da campanha. Desde a noite eleitoral da primeira volta, André Ventura deixou clara a sua estratégia. No seu discurso, começou imediatamente a apelar à união de direita, defendendo a união dos eleitores, dos partidos e das figuras políticas desse espaço para enfrentar a esquerda. A estratégia de Ventura passa por transformar esta segunda volta num confronto ideológico direto, apostando numa forte mobilização do seu eleitorado, numa elevada exposição mediática e numa narrativa de combate político, tanto nos meios de comunicação social como nas redes sociais. Do lado de António José Seguro, a abordagem tem sido diferente. O candidato tem procurado apresentar-se como uma figura de estabilidade institucional e de convergência democrática, apostando menos na polarização e mais na agregação de apoios. Isto reflete-se claramente nos apoios recebidos por parte dos vários candidatos derrotados na primeira volta, como Jorge Pinto, António Filipe, Catarina Martins e Luís Marcos Mendes, todos eles a declarar apoio a António José Seguro. Mas essa convergência não se fica apenas pelo apoio dos candidatos vencidos. Figuras relevantes da política de direita em Portugal, como Cavaco Silva, Carlos Moedas, Paulo Portas e Assunção Cristas, manifestaram também preferência por António José Seguro, reforçando a imagem de um candidato com apoio transversal e com um perfil mais institucional. Um dos episódios mais comentados nesta fase foi também a posição de Mariana Leitão, figura central da iniciativa liberal que afirmou publicamente que pretendia votar em António José Seguro. Este posicionamento permite estabelecer um paralelismo com João Coutrinho Figueiredo. Apesar de ter sido até há pouco tempo uma das principais figuras da iniciativa liberal, Coutrinho concorreu a estas presidenciais fora do quadro partidário, não como candidato oficial da iniciativa liberal. Nos dias que antecederam a primeira volta, existia ainda a expectativa que Coutrinho pudesse apoiar alguns dos candidatos da segunda volta, incluindo André Ventura. No entanto, isso não aconteceu até então. Em vez disso, Coutrinho optou por lançar no passado dia 23 de janeiro uma iniciativa cívica denominada de Movimento 2031, afastando-se assim claramente de um apoio direto e reforçando a ideia de distanciamento em relação à lógica de polarização desta segunda volta. Outro ponto central desta fase da campanha prende-se com a questão dos debates televisivos. André Ventura defendeu publicamente a realização de 3 debates até à data das eleições, propondo um debate por semana. Já António José Seguro manifestou desde o início a preferência pela realização de apenas um debate. No final, ficou decidido que haverá apenas um debate televisivo entre os dois candidatos. Esse debate está marcado para hoje, terça-feira, dia 27, e será organizado pela SIC, TVI e RTP, e terá a transmissão em simultâneo a partir das 20h30. Esta diferença de posições reflete estilos políticos distintos. Ventura aposta numa maior exposição mediática e num confronto direto, enquanto Seguro opta por uma presença mais contida nesta fase da campanha. De acordo com as sondagens mais recentes, António José Seguro surge em vantagem para a segunda volta, muito devido à sua capacidade de agregar apoios de diferentes quadrantes políticos. Ainda assim, Ventura mantém um eleitorado muito mobilizado, o que pode tomar o resultado mais renhido, sobretudo dependendo da abstenção e da transferência efetiva de votos.
Depois de analisarmos estes dados, a eventual vitória de cada um dos candidatos pode ter leituras políticas distintas. Uma vitória de António José Seguro poderá ser interpretada como manutenção de um certo equilíbrio no sistema semipresidencial português. Historicamente, Portugal tem conhecido contextos em que o poder político se distribui em diferentes campos ideológicos, com o poder executivo e o poder legislativo frequentemente ocupados por forças políticas distintas, o que contribui para um equilíbrio institucional. Por outro lado, uma vitória de André Ventura representaria uma ruptura face a esse padrão. Seria um cenário novo no sistema político português, com uma concentração do poder político à direita, tanto ao nível do poder executivo como do poder legislativo, ainda que entre forças com orientações ideológicas diferentes dentro desse mesmo campo. Assim, mais do que nunca, a escolha entre candidatos nesta segunda volta pode ser também lida como uma escolha entre continuidade institucional e mudança estrutural no funcionamento do sistema político português. Passamos agora para ti, Gabriel Manegal, que irás conduzir um comentário. Ok? Seguindo agora o nosso programa, tenho comigo aqui para espaço de comentário o Alexandre Gomes, atual presidente do Núcleo de Direito da Associação Acadêmica de Coimbra. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui. E a primeira pergunta, de maneira mais direta possível, seria uma análise geral dos resultados da primeira volta. Antes de mais, agradeço o vosso convite, agradeço-te a ti, Gabriel, a nível pessoal, agradecer à TVAC, também acho que esta rúbrica de política nacional acaba também por ser muito interessante e este comentário que aqui venho dar com todo o gosto e, portanto, reitero mesmo o meu agradecimento por este convite que a mim me foi dirigido. Pronto, na minha opinião, aquilo que foram os resultados globais desta primeira volta das eleições presidenciais é que não existiu propriamente nenhuma surpresa, ou seja, tudo aquilo que as sondagens indicavam acabaram por ser mesmo esses dois candidatos que passaram à segunda volta, tanto António José Seguro como André Ventura. A única surpresa que diria que aconteceu foi exatamente na expressão da vitória de António José Seguro. António José Seguro ganhou com 31,1% das intenções de voto, as sondagens nunca apontavam para uma vitória acima dos 26% e muitas pessoas acusam que isto foi realmente o fenómeno do voto útil a trabalhar. Ora, eu não considero que seja exatamente isso. A minha opinião, obviamente, pode diferir. Isto são questões completamente subjetivas. Não tenho nenhum facto para basear a minha opinião. No entanto, acho que realmente, naquilo que vimos na primeira volta, tivemos o António José Seguro, que foi um candidato muito sereno, muito calmo, creio que com opiniões muito moderadas, e acho que foi um bocado isso que os eleitores ou que os portugueses procuraram ver num Presidente da República, independentemente de ideologias. Foi uma postura calma, uma postura serena e uma postura de moderador político, que acho que é exatamente essa a melhor competência que podemos ter num Presidente da República. André Ventura foi um bocadinho a campanha à sua medida, ou seja, aquilo que já tínhamos visto em eleições passadas, nomeadamente legislativas, pelo Partido Chega e anteriores. Foi um bocado o discurso populista, também não passou dos 23,5% das intenções de voto e foi também mais ou menos o resultado que se esperava, que acabam por ser sempre esta massa eleitoral do Chega, que nas eleições legislativas do ano passado foram de cerca de 22,76%, portanto, entre os 22,76% do ano passado e os 23,5% desta eleição, parece-nos a nós que o eleitorado continua a ser mais ou menos o mesmo. A próxima pergunta vai muito de encontro do que acabou de dizer sobre a questão da diferença da sondagem com a realidade. Era justamente isso que eu queria que entrasse mais ainda a fundo. Já respondeu um pouco, mas eu queria que entrasse ainda mais a fundo porque nós vimos sondagens que indicavam uma proximidade muito grande entre os 5 primeiros. Muito próximo, onde o quinto que estava na sondagem, na margem de erro, podia até mesmo passar a segunda volta. Vimos o Cotrim Figueiredo, inclusive, algumas sondagens passou a segunda volta. Eu queria entender um pouco o que aconteceu para que a diferença entre os 2 primeiros e os 3 restantes fosse tão distante assim, quando todas as sondagens indicavam que ia ser proximidade, por mais que acertaram nos 2 que passaram a segunda volta. Pronto. Respondendo à tua pergunta, eu acredito piamente que, e percebo o que estás a dizer, porque uma vez que até salvo erro foi a Tracking Pool que a CNN desenvolveu este ano em Portugal, tinha sempre uma margem de erro, como todas as sondagens têm, de cerca de 4%, e lembro-me que até há 2 semanas antes das eleições, do dia da eleição geral, todos os 5 primeiros candidatos, ou seja, neste caso António José Seguro, André Ventura, João Coutinho Figueiredo, Gouveia Melo e Marcos Mendes, estavam tecnicamente empatados. Eu acho que esta diferença, sim, apesar de eu não acreditar muito no fenómeno do voto útil, não achar que esse mecanismo deva necessariamente ser utilizado, apesar de obviamente estar subjetivo a opiniões e à pessoalidade de cada um, acho que o voto útil acabou por ser uma realidade nesta eleição. As pessoas que acompanharam as sondagens e realmente viram que António José Seguro era, acredito eu, os eleitores democráticos que se encontram mais ao centro-esquerda ou ao centro-direita, olharam como António José Seguro
sendo que a pessoa com a ideologia mais parecida à deles, que acaba por ser a maior facção a nível de eleitorado português, viram como António José Seguro como o único putativo candidato a passar à segunda volta. E, portanto, acho que isto efetivamente justificou esta discrepância que houve, que foi mais a nível exatamente de António José Seguro. Coutinho Figueiredo também mostrou uma queda, mas acho que a queda acabou por ser um bocado previsível por esse tipo de problemáticas, temáticas que acabam por estar nas bocas da comunicação social relativamente a essa acusação de assédio sexual, e portanto acho que teve sempre influência decisiva no resultado do Coutinho. Digo decisiva, não digo decisiva o suficiente para passar para a segunda volta, porque acho que nunca, como eu disse, nunca justificaria estes 7,5 pontos percentuais de diferença para o candidato André Ventura. Depois acho que acabou por ser também uma questão de campanha. Eu acho que aquilo que me transpareceu foi que o Luís Marques Mendes e o Gouveia Mel tiveram campanhas físicas um bocado à margem daquilo que se esperava. E acho que António José Seguro conseguiu aproveitar da melhor forma, ou seja, não só ao nível das suas capacidades, também acho que toda a gente reconhece pelo seu passado político, mas também um bocado pela incapacidade de outros candidatos conseguirem agregar e ser tão agregadores como conseguiu ser António José Seguro durante a sua campanha presencial. Falamos agora diretamente sobre estudantes, que é o que nós dois somos, inclusive, aqui. Você como presidente do núcleo de estudantes, de direito, exatamente. Quero falar agora sobre a imigração jovem, porque o presidente, nós sabemos que, apesar de não ter uma governação executiva direta, representa uma influência muito grande sobre tudo que acontece no país. E eu pergunto, quem for eleito, seja Antônio José Seguro, seja André Ventura, o que deve fazer nessa questão da imigração de cérebro e a imigração jovem? Pronto, eu acho que realmente, estando agora entre António José Seguro e André Ventura, acho que enquanto Presidentes da República nunca vão poder ter uma competência ou uma mão direta, digamos assim, naquilo que seriam medidas que podem conservar a tal fuga de cérebros de pessoas qualificadas, jovens qualificados como nós, que possam eventualmente depois sair para um país que lhes ofereça melhores condições de vida. Acho que aquilo sim que deve acontecer é um Presidente da República que possa moderar, ter algum tipo de discurso e de proximidade com o Governo, agora liderado por Luís Montenegro, mesmo de forma a permitir maiores incentivos, como alguns até têm surtido efeito, agora da atual governança, mas acho que devem ter especial cuidado, um especial toque na comunicação, porque acho realmente que é um dos problemas significativos em Portugal. Os jovens são o futuro de Portugal e sem jovens Portugal não vai poder desenvolver em nenhum sentido, nem em nível financeiro, nem em nível económico, nem em nível sequer cultural, laboral e afins. Acho que os jovens acabam sempre por ser o centro da atividade, ou devem ser o centro da atividade, e espero mesmo que, independentemente de quem ganhe, possamos ter um Presidente da República que esteja presente para defender os jovens. Para nós encerrarmos agora, no geral, eu pergunto o que esperar de Seguro se eleito, e o que esperar do Ventura se eleito, e o que esperar dos resultados da segunda volta. Pronto, eu realmente acho que, na minha opinião, neste momento estamos, os portugueses e nós jovens em particular, estamos diante de uma escolha que eu acabo por dizer que acaba por ser uma escolha democrática, ou por uma escolha de um espírito autoritário, ou podemos estar a falar entre procurar um moderador ou procurar um protagonista político. Acho que os jovens devem pensar que tipo de figura querem ver no mais alto cargo da República Portuguesa. E, portanto, de um lado António José Seguro, apoiado pelo Partido Socialista, de um outro lado André Ventura, apoiado pelo Partido Chega. Neste momento, Seguro lidera as sondagens com alguma margem, cerca de 70% das intenções de voto. No entanto, acho que os portugueses têm este desafio em mãos. Acho que a abstenção, independentemente do sentido de voto de qualquer português, a abstenção não deve ser uma realidade. Aliás, como dizia Sá Carneiro, a abstenção é um ato de cobardia política, e acho que, principalmente nós jovens, que sabemos e estamos normalmente, acaba por ser a camada jovem que é muito importada com a parte política, com a componente política, devemos todos dirigir às urnas, cumprir o nosso dever cívico e, independentemente de quem votarmos, independentemente do resultado, cumprimos o nosso dever, que é para isso mesmo que aqui estamos. Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez pela tua disponibilidade de estares aqui. Encerramos agora o primeiro episódio do Estado da Coisa. Nós agradecemos muito a tua audiência. E agora o que eu te peço é que continue a acompanhar tudo sobre a Academia de Coimbra em tvse.pt e nas plataformas digitais. Eu sou Gabriel Meneghel e muito obrigado. Obrigado.